Vamos iniciar a primeira pergunta. Eles podem fazer pergunta ao vivo, se eles quiserem, ou é proibido? Podem também. Se vocês quiserem, alguém quiser, levanta a mão e a gente leva algum microfone até vocês para vocês realizarem a pergunta. Com o pedestal. Com o pedestal. Ou vocês podem escolher a opção também, com ou sem pedestal. Como a Lei Geral dos Dados impacta o uso desses dados abertos? Bom, vamos lá. Tem duas formas de responder a pergunta. O que eu mostrei foi a gente capturando dados das marcas. Os dados das marcas são coisas que eles colocaram no site, está aberto, e muitas delas a gente vai capturar depois quando tiver no nosso site. Nosso navegador. Porque aquilo deixa uma coisinha técnica chamada cookie, que não é um biscoito, é um arquivinho que fica no seu computador, e a partir daquilo dá para pegar. Então, nesse aspecto, não teria problema. Por outro lado, eu falei em alguns momentos de melhorar a experiência do cliente. Quando eu falo do dado do cliente, se eu for falar com ele um para um, se eu for personalizá-lo, eu preciso que ele tenha me dado a permissão disso acontecer. Então, quem fez a pergunta volta para um livro bem antigo, já é bem antigo agora, né? O Marketing de Permissão, do Seth Godin, que tudo que ele fala ali está 100% dentro da GDPR, da Lei Geral de Proteção de Dados, tranquilamente. Acho que, para responder rápido... E não, só complementando, porque o Marcel que é o especialista nesse assunto, mas só complementando, eu acho que essa é uma pergunta muito importante, porque isso é muito sério. A multa ela é 2% do faturamento. O limite de 50 milhões. Limite de 50 milhões, que é para o Google esse limite, né, e para o Facebook. E mais do que isso, todas as empresas que trabalham, que capturam dados, elas têm algumas responsabilidades. Então, você como consumidor, por exemplo, assim que receber um SMS do Pão de Açúcar falando que tem 50% em vinho, você pode ligar no Pão de Açúcar e falar, quando que eu te passei... Primeiro, quais dados você tem e quando que eu te passei? Como que eu autorizei? E você pode exigir apagar. Então, pensa isso é legal como consumidor, mas pensa isso como vocês, como atuantes em marketing digital, a responsabilidade que vocês vão ter em relação a isso. Jacques, quer falar alguma coisa? A próxima pergunta. Uma boa dica para quem faz todo o processo de marketing digital sozinho. Estou iniciando meu negócio sozinho na empreitada. Sei que alguém cresce sozinho, mas uma dica para a organização no marketing digital. Legal. Eu sempre penso em ferramentas agregadoras, né? Tem algumas no mercado já que já te ajudam numa parte de automação. Tem esse lado, então você pode contratar plataformas de marketing automatizadas no começo para você iniciar. Existe um outro lado também, que eu também recomendo, as plataformas de e-commerce, né? Que também são de pequeno e médio porte. Elas também têm já plugins instalados e de suporte para isso. Eu sou investidor de algumas startups, uma das minhas startups ela usa uma plataforma de prateleira aí, americana, e você baixa plugin ali, enfim, até divertidinho. Você baixa e já começa a usar, é bem legal. Para quem começou lá atrás, você fazendo na marra. Pô, antigamente você fazia o HTML, tinha que mandar um e-mail, estava atrasado, desesperado. Hoje em dia você já sai meio pronto, você coloca lá só a hash e já resolveu. É bom hoje em dia, né? Eu acho que também terapia, né? É uma boa dica para quem faz tudo sozinho. Acho que terapia vai ajudar. Mas vou contar uma história rápida aqui, porque eu acho que foco é importante, falando sério agora. Foco é importante. Sabe como eu comecei a fazer conteúdo em 2013? A minha filha nasceu em junho de 2013. Eu tenho um problema, que se eu acordo durante a noite, eu não consigo voltar a dormir. E aí eu acordava para dar mamar para ela lá e tal. Você? É porque ela parou de mamar cedo na minha esposa, e aí ela já mamava, ela complementava à noite. Então eu ainda não cheguei nesse nível de hack ainda. E aí eu acordava, fazia madrugada, e aí eu não conseguia dormir lá para as 3 da manhã, então o que eu fazia? Eu fazia conteúdo. E aí eu comecei a escrever conteúdo assim, comecei a errar bastante coisa, comecei a fazer, então eu fazia sozinho também no começo. E eu acho que se você focar e fizer bem feito, é mais importante do que ele tentar fazer tudo. E claro que daí as plataformas vão te ajudar bastante nisso. Só um ponto, se você está começando a empreender, eu vou falar que tem uma coisa que eu falo para 99% das empresas que eu dou mentoria, já foram muitas. Errar, a gente tem que errar, e a gente vai aprender errando. Então, só que eu só consigo saber que eu errei ou não se eu decidir qual era o output que tinha que estar saindo ali. Porque se eu não souber para que eu estou fazendo, eu estou sempre errado ou sempre certo. E assim, não glamorizo o erro. Tem muita gente que
que fala de empreendedorismo, e de verdade nunca abriu um CNPJ, e gosta de glamorizar o erro. Não, porque a gente tem que errar, tem que falhar rápido. Não, a gente tem que acertar. O que a gente não pode é se matar se erra. Agora, glamorizar que eu tenho que ficar errando, não é. Sim, erra devagar. Quer dizer, ao contrário, erra rápido, e quando você descobrir que acertou, escala de verdade. Mas se não tiver objetivo, nunca vai funcionar. Acho que se for pensar em dica, que foi a última coisa que ele deu, acho que é isso. Fugir um pouco da glamorização de algumas coisas e entender que errar é humano, mas ele não é lindo. O lindo é acertar. Só para complementar como empreendedor, que ele me lembrou muita coisa aqui no sentido de glamour. Acho que a lógica, quando você começa a empreender, você começa até começar a escolher as suas coisas, e a questão do errar, muito importante o fator de sucesso, porque você tem pouco recurso. Então você tem que olhar para algum fator e falar, beleza, esse aqui eu vou testar, e se der certo eu vou fazer, vou continuar, senão eu vou resolver rápido. Mas se você não tiver esse foco, você vai começar a tirar para todo lado, né? E é muito importante voltar ao básico do funil por causa disso, para ver o que é importante. Por exemplo, se você está começando um e-commerce, eu sempre recomendo que você se plugue nos marketplaces que estão por aí, Mercado Livre, etc. Porque já tem ali uma comissão pela venda, você não vai precisar desenvolver toda uma estratégia de ads para montar, pô, pluga lá, traz o tráfego dali, resolve uma parte do processo e vai resolver outras coisas no primeiro momento, para você ver a atração do usuário. Então é começar a entender onde realmente é importante nesse primeiro momento da empresa, né? Como construir uma grande comunidade através do marketing digital? O ápice do inbound marketing é a comunidade. Para mim, é quando você consegue ter a comunidade. Primeira coisa para você ter uma comunidade, obviamente, é a qualidade de conteúdos, é conhecimento. É como que você faz esse conteúdo, se você entende o que está sendo solicitado, no formato solicitado, esse é outro ponto importante. Então, você nunca vai fazer um template em Excel para senhoras de 78 anos. Você não vai. Se sua persona é essa, talvez o Excel não seja a melhor template. Então, a qualidade de conteúdo é a primeira coisa. Segundo, você tem que ter em algum lugar que essa comunidade se forme. Você tem que ter o meio ambiente ali para que essa comunidade se forme. Um dos maiores casos, eu acho, de comunidade... Tem vários casos, né? Mas eu acho que um caso que eu acompanho muito e gosto, que é da Resultados Digitais, e ela fez um evento chamado RD Summit, para quem não conhece, um evento de marketing digital, que virou realmente um ponto de encontro da comunidade ali. Ele não só evangelizou o mercado em relação ao inbound marketing, como ele também criou um ambiente para que essa comunidade se fortalecesse. E isso, obviamente, que para o business dele é muito bom, porque quanto mais forte a comunidade, mais forte ele fica. Então, hoje, tem agência que vende e depende dele, ele também depende das agências, e tem o marketplace de outros softwares que dependem dele ali. Então, acho que não é simples essa resposta, eu acho que é uma resposta complexa, mas eu acho que talvez ser autoridade, ter bom conteúdo e permitir que isso aconteça, ter um bom ambiente, eu acho que é o básico aí para gerar uma comunidade. Mas eu acho que esse é um bom... Quem fez a pergunta, acho que está com um bom alvo. Uma coisa que eu acho que tem que levar em consideração é que se você quer uma comunidade, você quer que as pessoas falem. Se você quer que as pessoas falem, você tem que... Primeiro, você pode instruí-la, mas ter humildade. Então, não dá para eu ficar falando e quero que seja via única o tempo inteiro. Não vai acontecer. Quer dizer, não vai acontecer porque uma hora até o público vai acabar. Então, se eu quero uma comunidade, elas têm que realmente participar, eu tenho que fomentar a participação. E a mediação disso é uma coisa complexa e uma coisa que vai levar tempo. Então, beleza, eu vou começar e vou criar a autoridade a partir de conteúdo. Ótimo. Mas o fomento e a garantia de uso vai ser dia a dia e vai ter que ter valor intrínseco para todas as pessoas que participam. Eu vou dar 2 exemplos que fogem completamente de marketing. Só para mostrar que não é só no marketing digital. Na verdade, um até é, mas é bem mais, diria, mundano. Eu trabalho com algumas empresas da vertical médica. E comunidade é o eixo central de quando a gente está falando de marketing médico, porque o marketing médico não existe no Brasil. É proibido se fazer. Então, vai o representante na porta do médico, que quem recebe é a secretária, em 99% dos casos. Tem alguns médicos que ainda querem saber algumas novidades, recebem alguns das marcas que ele gosta, mas ele vai nos eventos.
ele vai ouvir o outro médico bom num círculo de discussão clínica, por exemplo. Então, existem nichos que estão mais propícios a isso. Então, ele tem valor intrínseco. Eu vou dar um exemplo, que é hoje com minha esposa até ganha vida. Voltando, então, para quando teve filho, quando a gente engravidou, já que é para falar no geral, a minha esposa tinha uma confecção, e aí a competição com a China era um pouco difícil, ela decidiu fechar a confecção. E aí ficar em casa sem fazer nada não era legal, ela criou um grupo com a minha sua vizinha, chamada No Pratinho. No Pratinho, é um grupo de mães. Nenhuma das duas são nutricionistas. Aí elas iam na mesma nutricionista, chamaram a nutricionista pro grupo. E aí as pessoas começaram a conversar naquele grupo. Hoje são 150 mil pessoas, meu filho tem 4 anos. Ela não vende mídia lá dentro, mas todos os eventos, a venda depois de bazar que acontece e tudo mais, ela também vende as coisas dela no bazar, e é isso que acontece, mas é útil para todo mundo. Então, utilidade e nicho de verdade, micro-nicho, eu acho que é super importante. É que o nicho de marketing é gigante. Então, fala da RD é muito legal, porque, o evento é absurdamente grande. Aí, mas e o evento de inbound lá da HubSpot? Putz, é maior ainda. O último que eu fui, já tem 5 anos, foram 18 mil pessoas. Mas dá para pensar em comunidades, em grupos pequenos, mais específicos e até mais apaixonados do que esse. Perfeito. Acho que até nesses exemplos, desculpa, Jacques, rapidinho, é importante não fazer o copycat, né? Ctrl-C, Ctrl-V. A RD fez o RD Summit, então eu vou fazer o meu evento Summit e é isso e beleza. A comunidade ela é bem formada exatamente nesses conceitos aí. A comunidade pode ser formada em um bazar, pode ser formada em encontro técnico, como é o de médico, e pode ser num evento para 20 mil pessoas. Eu acho que o importante é entender quem é a persona, quem é a sua audiência e gerar valor, porque a comunidade daí, se criar um ambiente, vai surgir. Como utilizar o marketing digital no RH? O RH está contratando um profissional de marketing digital dedicado para a área ou é parceria com a área de marketing? Eu imagino que essa pergunta tenha vindo de... quem fez a pergunta pode falar? Você está falando de employer branding, por exemplo? É nesse contexto? Você quer dissertar um pouco mais sobre o contexto? É isso. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Não, tem RH trabalhando sim, mas e aí assim é uma área que obviamente eu gosto e estou muito envolvido. Não é contratando um profissional de marketing que uma empresa vai ter um bom employer branding. Eu acho que tudo começa na experiência que ela tem dentro da empresa. A primeira coisa, e aí falando de novo de comunidade, você pode fazer a marca que você quiser, você pode comprar anúncio na TV, você pode falar que a sua empresa é ótima. A pessoa vai no Love Mondays e vai ver a nota e o comentário que as pessoas estão realmente falando. A pessoa pode ir no LinkedIn e ver quais são os comentários sobre a página da sua empresa. Então, essas comunidades elas são muito mais poderosas do que você colocar qualquer tipo de publicidade, talvez, e de marketing ali. O que eu vejo mais acontecer, não vejo muito marketing digital, especificamente nas empresas. O que eu vejo muito acontecer são pessoas agora focadas em experiência, employer experience, em cultura muito mais forte, aí atração de talentos usando sim algumas técnicas de marketing digital, de growth, exatamente, de teste, mas eu não vejo especificamente um marketing digital voltado para isso. Talvez seja uma... Não, eu vejo também o foco de retenção também. O employer branding ele também tem o sentido de manter lá o funcionário, de entender de novo. Essa employer experience ela atua em todas as pontas, né? Na aquisição, obviamente, é o mais visível ali, mas na retenção, principalmente. Marcelo citou 99, o Love Mondays. Todo mundo conhece Love Mondays? Ok. Não? Love Mondays é um site numa startup também da Ace, acho que daí tem um pouco de corporativismo nosso, que os funcionários avaliam a empresa e dão nota para ela de forma 100% anônima. Tipo, tem um pouco do que é o 99 Jobs, mas não tem divulgação de vagas ali. É literalmente o quanto essa empresa é boa. É quase para brigar com o GPTW, com o Great Place to Work.
Eles divulgam vagas também. Já começaram. Daí tem a página da empresa, essa monetização hoje que eles estão fazendo. E aí, veja como é muito mais importante ouvir a opinião de quem está lá e quem saiu do que da própria empresa, né? Essa é a... E não adianta se forçar uma opinião. Isso é muito mais orgânico, é muito mais sincero. E pense nisso em todos os mercados. Quem fez uma viagem aqui, que olhou um outdoor de um destino e falou, tá aí, vou para Punta Cana só pelo outdoor. E não entrou no TripAdvisor nenhuma vez, não viu referência do hotel, não viu se tinha 5 estrelinhas no Google, não pesquisou voo em algum lugar. Alguém viaja assim? Então, como é que as pessoas vão procurar emprego sem, né, ter também essa experiência? Celular, a mesma coisa. Hoje a gente toma a decisão de compra de vida usando muito essas referências, né? Marcel, o que é esse LVT que você comentou? Eu botei ali e não falei, né? Desculpa. LVT é o Lifetime Value. O tempo... na verdade, tempo não, desculpa. É o valor que um cliente vai dar no ciclo de vida dele com você. Então, o quanto eu posso gastar por um cliente? Inclusive em estratégia de novos entrantes no mercado que vai fazer cash burn, quer dizer, que vai queimar caixa para conseguir fazer aquisição, seja em marketing de guerrilha, seja comprando mídia digital, seja não tendo ainda um funil azeitado, mas colocando muita gente para dentro para fazer a coisa funcionar, porque eu estou entrando. Tá bom. Qual é o valor que este cara vai ter no horizonte de tempo que ele vai comprar de você? Esta é a pergunta do Lifetime Value. Seria o lucro total que aquele cara pode te dar, trazendo a valor presente. Então, se o lucro total que eu posso ter de alguém são 200 dinheiros, para trazer ele para dentro de casa, eu não posso gastar 199 dinheiros. Essa estratégia não para de pé. Tá? Óbvio que o exemplo foi ridículo, mas se a gente for pegar teoria fria, qualquer coisa que você traga a gente para dentro de casa, que custe mais do que 20% do teu lifetime value, tu está gastando muito dinheiro. Esse é o conceito que vem muito de softwares em nuvem, né? Porque o software em nuvem, você não compra a licença e a caixinha e vai para casa. Compara com venda de qualquer produto. Se eu sou uma fábrica de calçado lá e vendo um tênis, eu sei que esse tênis custou tanto, eu sei que minha receita é tanto, eu sei quanto é a minha margem. O que acontece se eu tenho um modelo de assinatura, que a pessoa assina o meu software? Quanto tempo esse cara vai assinar meu software? Eu não sei. Então você estima isso vendo o percentual de gente que cancela o software todo mês. E aí você chega nessa conta de qual que é o valor esperado de um cliente em dinheiro, e aí você compara com o seu custo de aquisição de cliente. Pegar um exemplo mais B2C que todo mundo vai entender, a máquina da Nespresso é de graça se você assinar. Você entrar lá no site da Nespresso hoje e assinar R$160 por mês por 24 meses, não é isso? Você ganha uma máquina de graça. Por quê? Porque vale a pena. Eu sei que você vai continuar consumindo meu café e você vai gastar mais do que essa assinatura por mês. Fazer uma pergunta aqui, eu sou estudante já. Deixa eu só levar o microfone para o pessoal. Eu sou estudante da SPM, estudo no Jardim Paulista, faço Master em Comunicação Digital. Eu estou fechando uma matéria agora, SEO, com o Bruno, e a gente explora muito da otimização, do fazer antes de planejar, antes de executar. E a gente tem um custo muito pesado em SEO, e assim, é o long tail, né? É o longo prazo que vai me trazer o retorno. E o marketing digital, assim, a performance é ok, que é a meta convertida, mas o deixar de investir em, sei lá, em planejar, em SEO, em estar ali presente, por mais que eu não tenha uma performance, eu consigo, no longo prazo, sobreviver, porque hoje eu concorro com big players de mercado, pesados, concorrendo pesado com varejo, mas a gente não pode sumir. E aí o posicionamento do Google hoje também é diferente em relação a display lá, que daí ele vira um marketplace. O que vocês pensam, o que vocês falam sobre isso? É o mindfulness marketing? É isso que eu estou entendendo? Tipo, estar aqui agora.
momento presente. Se eu entendi a sua pergunta, você está querendo, a sua dúvida é, beleza, eu tenho que estar lá, só que eu tenho que planejar, e aí eu quero executar o mais rápido para não perder esse espaço, certo? É isso a sua pergunta. O Google ele valoriza muito conteúdos recentes. Se você tem um conteúdo que funciona, daqui a 3 anos, provavelmente esse conteúdo, se ele não for melhorado, atualizado e etc., provavelmente ele vai perder prioridade. Ninguém sabe do algoritmo do Google. Esse é um ponto também que não adianta tentar adivinhar, por isso que eu falei, faça conteúdo bom para pessoas. A outra coisa é que ninguém sabe qual indústria o Google vai matar na sequência. Talvez selecionar nicho? Talvez sim, tem várias estratégias. A outra coisa é que ninguém sabe qual indústria o Google vai matar na sequência. Então pensa, por exemplo, o Buscapé e agora o que o Google fez com busca de produto e comparação de preço. Pensa nos sites de viagens e agora quando você coloca um destino ele já mostra passagens ali. Pensa em várias indústrias que o Google ele tem o monopólio da... Essa é outra coisa, né? O Google fala que ele é uma empresa de tecnologia. Certo? 85% da receita, qual que é? É publicidade. Ele é uma empresa de mídia. É igual o McDonald's falar assim, não, eu não sou um restaurante. No Anvisa, não vem aqui que eu não sou um restaurante. Eu sou uma plataforma de lanches. Isso é uma porra no restaurante. E o Google é uma empresa de mídia. Só que ele é uma empresa de mídia que pode matar os caras na medida que eles dão certo. Então, essa é uma preocupação honesta. Por que a Amazon vale tanto? Porque ela tem tráfego que vem direto da Amazon. Vai direto para a Amazon, que foge do Google. E se você olhar, ele está vendendo publicidade agora. Ele está vendendo uma empresa de mídia. Além de marketplace, etc. Então, eu acho que assim, não tem uma resposta para isso. Eu acho que você tem que... O planejamento é importante para isso, para você analisar onde estão as oportunidades e aí costurar, dependendo de como o mercado se movimentar. Em última linha, se o seu produto for muito bom, se você tiver autoridade, se você tiver criado a comunidade, se você tiver mídia própria em outros canais, menor o risco disso acontecer com você. Se você concentrar 100% da sua autoridade no Face, e de repente todo mundo sai do Face e vai para o Insta, acabou. Mas eu sei também que isso não é fácil, porque depende da sua persona, se ela está no Face ou não, se ela está no Insta ou não, enfim. Medir comportamento. Esse tem que estar... Você tem que medir tudo o tempo todo. Você tem que medir tudo, você tem que planejar, você tem que estar no comportamento, você tem que... É impossível. Acho que a resposta... Vamos lá. Medir tudo o tempo todo é tudo que a gente quer, só que tudo é muita coisa. E, de novo, quando eu falei, eu ganho a vida medindo. Né? 90% do que a minha empresa faz é Business Analytics. É olhar o funil como um todo e o web é um pedaço. Um pedaço grande, mas um pedaço. Por outro lado, eu entendi a tua pergunta, mas o que eu faço? É quase que perguntar para alguém de investimentos o que eu faço. A única receita que vai te dar é o seguinte, deixa uma parte, né, ali no teu longo prazo, né, deixa um pouco em líquido e arrisca com o resto. Pode fazer um pouco de risco, mas deixa tesouro direto. Então, tu vai ter que entender das tuas ações como é que você vai diversificá-las. Algumas vão ser risco. Então, poxa, você está falando de SEO. Eu não posso investir tanto em SEO porque eu preciso continuar ali no DU porque eu estou em briga ferrenha. Mas, ao mesmo tempo, se você tira o do SEO, quer dizer que no teu longo prazo tu não gerou dividendo. Já que pegando o embalo com o financeiro. Porque eu gastei para fazer um conteúdo uma vez e ele vai depreciar com o tempo. Mas ele vai demorar para depreciar. Então, daqui 2 anos, 3 anos, vai ter algumas coisas que ainda vão estar te dando tráfego. A lógica deste acerto não é a mais fácil. Você vai ter que medir o tempo inteiro, vai ter que criar hipótese o tempo inteiro, para daí poder dar o próximo passo. Tem uma coisa engraçada, a Renata que divide a aula do Digital Degree aqui da SPM com a gente. A Benigna. A Renata falou na sábado passado, a gente estava dando iniciação de mídia, assim, pessoal. Aí alguém virou e falou assim, nossa, mas então é muito pior do que fazer mídia off. Ela falou, não é que é pior. Criar campanha e pôr no ar é facinho. A produção é bem mais fácil que a da off. Agora, uma vez no ar, e não interessa como foi a tua decisão da campanha. Digo campanha, modelo de ativação. Se foi tentando com comunidade para gerar mídia ganha, se foi com mídia paga, se foi com mídia própria. Uma vez no ar é que teu trabalho começa. E aí teu trabalho é diário. Acho que... A ideia do que eu comecei lá atrás falando, é importante você entender, de novo, o momento da empresa, os canais, etc. Quando você fala em SEO,
é que eu gosto muito do tema, mas é que SEO não é necessariamente só a questão da produção de conteúdo. Existe uma série de coisas... Que eu monitoro. Então, mas você tem uma série de coisas técnicas que você nem precisaria necessariamente... Tem um monte de estratégia que você pode usar que você, ao conhecer... Por dar um exemplo específico de SEO. Precisa gerar conteúdo em página, né? Então, o que eu tenho que ficar toda hora escrevendo conteúdo na página? Eu vou lá escrever, né, sei lá, sapato. Então, sapato de cor é legal. Compre sapato verde, azul, cinza, preto, com bota, nananana. Os caras ficam aí, fica no próximo, vai pro outro. Por que você não coloca uma avaliação de produto onde o seu próprio usuário vai lá e faz o comentário, o negócio e exige que ele escreva no mínimo 160 caracteres? É um plugin que você coloca, provavelmente deve ter um monte de startup que eu conheço que faz isso, põe lá, já começa a gerar conteúdo para aquele sua página. E você não fez nada de SEO, tá lá. Então, assim, o que você tem que fazer? Tem que ser uma boa indexação. Beleza, faz um bom site, quer forçar uma categoria? Mete no footer. No footer é uma página que tem a parte que tem mais força, porque ela está em todos os lados. Então, se você entende como é o funil, o momento que está a empresa, o que é realmente importante, você vai conseguir entender o que é melhor em cada um dos canais. E aí você consegue trabalhar. De fato, é que assim, a resposta como empreendedor, independente do que eu sei que eu vou te falar, vai no nicho, vai no canto, não bate de frente. Mas é que aí entra na questão do genérico. A questão maior é que você tem que ir no deep e entender, beleza, o que é ads? Ads pode ser display, ads pode ser remarketing do Google, sei lá, você pode fazer um monte de ads, qualquer tipo de coisa. Você pode segmentar via TNP, via segmento específico ou não, você quer abrir. Depende, entendeu? Hoje eu estava falando com um amigo meu, me chamou para bater um papo. Eu estava contando de um cliente que eu tive, que é de site de leilão. E a estratégia que a gente decidiu especificamente para modalidade de leilão é panfleto, no fórum. Por quê? Porque quem compra produto de leilão, especificamente aquele, não vai procurar. Hoje eu vou comprar um apartamento no Ipiranga. Não vai fazer isso, entendeu? O cara que vai lá, porque é leilão judicial, já está no fórum. Você decidiu isso. Custou quanto para mim? R$500. Entendeu? Eu estava lá para vender apartamento. Então, não quer dizer que é o caminho, é certo? Quer dizer que você tem que entender o que você é e o que é o funil para você poder atuar. Agora, se a concentração tiver, por exemplo, no Google, você vai ter que dançar com o urso, né? É um monopólio. Então, a gente estava discutindo isso em sala outro dia. Vocês lembram quando o Google virou e falou, agora o Google é uma empresa mobile first? Alguns anos atrás. Páginas que não forem otimizadas para celular não vão ranquear. Do dia para a noite eles mudaram. 23 de abril de 2014. Marca. Essas coisas marcam na alma, né? Aí a pergunta era o seguinte, se faça a pergunta... O mundo era mobile ou o Google gostaria que o mundo se tornasse mobile para eles entrarem com outras coisas? Então, você tem que dançar com o negócio. Não interessa se você tem uma visão, eu acho que o mundo não vai ser mobile. Beleza, você não vai ranquear. Então, acho que também você tem que... Saiba o jogo que você está jogando ali. Você tem que estar no on e você tem que estar no off. Você tem que estar... depende. Aí é o que o Jacques falou. Depende. É isso aí. Pode ser que você tenha que estar nos dois. Ou em nenhum. Ou em todos. Ou você acerta sei lá, às vezes está começando um produto... É o fundo de investimento. Concordo. Às vezes tem um produto nichado, produto de um único produto, é super difícil de você ranquear, etc. Acha um foco, pega um... Quando você não tem dinheiro, como empreendedor, eu falo, você tem tanta ideia. O mais importante é, beleza, como você não tem direito, você não pode errar, né? Então, beleza, como funciona o Facebook, por exemplo, eu sempre falo, eu nunca dei aula de marketing, mas eu sempre falo assim, quer entender o Google? Lê o livro da história do Google. Se você não entender como que surgiu o Google, como que ele fez a sacada da indexação, como ele colocou toda a internet no hardware, a inovação do hardware, se você não entender esse processo básico do que é o Google, acho que você não entende o que é a internet, né? Então, a primeira coisa é entender, beleza, por que o Google funciona, de que forma? Legal, ele ranqueia pela relevância, mas o que é relevância? O que é indexação, backlink? O que isso tem sentido? Alta Vista lá existiu Alta Vista, não sei se vocês lembram lá, por que ele ganhou? E aí você entende o mercado. Oi? Não pergunta. A gente já falou sobre isso, né? Alta Vista ele ordenava por ordem alfabética, lembra? Enfim, então é entender isso para você tomar uma decisão, entendeu? Só tem uma resposta errada. A gente deu um monte de resposta. Só teria uma errada. É se alguém tivesse uma fórmula. Sério. Nada contra o Eric. Mentira. Mas não existe uma fórmula. Sério. Você não aguenta, né, cara? Você já não falou da Belpes ainda hoje? Essa eu quero. O caderninho da Bel deve ter. Uma pergunta para DMI.
Se são as mesmas provas no mundo inteiro, eu preciso saber inglês para fazer essa prova? Negativo. Uma das coisas que a parceria com a SPM proporciona para a gente é justamente a possibilidade da gente fazer essa prova em inglês. E não só a prova, todo o curso, perdão, em português. Eu só... Era para ver quem estava prestando atenção. 50% só passou. Perdão, então, todo o curso, tanto as aulas como a avaliação, serão feitos em português. E é justamente do nosso, como parte do nosso, da nossa estratégia e da nossa vontade de ver o Brasil evoluindo como um player aí também dentro do mercado de marketing digital, é justamente adaptar todo esse conteúdo para Brasil, para a realidade Brasil. E não poderia ser diferente, além de uma parceria com a SPM, que é aí o maior nome de marketing aqui do país. Próxima pergunta: como a IoT e inteligência artificial podem ajudar o marketing? Vamos para aquela de como a gente faz para ir para a Lua? Gente, sério. Eu dei aula na FIA durante 3 anos, até eles falaram que eu tinha que escolher, sabe? Eles foram mulher ciumenta, assim. Você escolhe, aqui ou lá? Eu tô aqui, né? Mas era legal que uma das aulas que me deram era uma aula que o nome era horrível, que era infraestrutura de marketing. Puta, um nome horrível. E aí tinha que falar de cloud, de não sei o quê. Vamos pensar antes. Tá todo mundo usando tudo que pode de cloud? A gente não sabe direito. Você falou de IoT, mas eu vou voltar, então, 2 passos para trás de IoT. Wearables. Quantas pessoas... Eu não, mas eu ainda estou no analógico, mas... Quantos aqui não tem já seu relógio digital? Você não tem, então eu também não. Quantos tem? Smartwatch. Beleza. Quantos tem Chromecast na TV? Chromecast. Quantos tem TV Smart TV? Tudo isso é IoT, é sério. De verdade. É qualquer coisa que não seja o teu browser ou o teu celular que possa ser conectado na internet. Então, desculpa a resposta do tipo... É difícil de falar porque é genérico demais, mas, por outro lado, a gente não está aproveitando nem tudo que ainda existe. Eu não vejo... a popularização do smartwatch, a popularização de Smart TV, e ainda tem muita coisa para ser feita nisso aí, a gente fica olhando de vez em quando muito mais para frente. Vou voltar para o que é minha praia disso de verdade, que é a parte de inteligência artificial. Inteligência artificial já ajuda hoje. O Jacques falou de ferramentas que ajudam na automação, por exemplo. Eu vou dar um exemplo muito bobo, muito bobo. A camada toda do Watson Marketing, que a IBM... Tá, acho que se você espirrar cognitivo, falar assim, nossa, estou com problema de cognição, vai aparecer uma propaganda do Watson Marketing para você. Então a IBM está bombardeando isso. Tem um produto lá dentro, que é um produto de automatização de campanha. E aí, por que esse produto ganhou tanto prêmio? Porque ele acha a melhor hora e o melhor canal para mandar uma mensagem para você. Você fala assim, vou fazer uma campanha de e-mail, não, você vai fazer uma campanha de mensagem. Se ela vai sair por e-mail, se ela vai por Facebook, se ela vai por SMS, quem vai decidir é o usuário. Aí, caramba, que legal, isso é loucura. Então, a inteligência artificial pode ir desde aquilo que é humanamente impossível de analisar, pegar uma base de 1 bilhão de pessoas, não, mas 100 milhões de pessoas e descobrir qual é o melhor horário e a melhor mídia para mandar uma determinada mensagem para alguém. Isso está pronto. Até aí ao máximo do que dá para fazer, que é marketing preditivo, que é olhar para frente e falar, olha, se eu mudar o meu investimento em mídia e colocar, como exemplo que eu dei, por exemplo, colocar dinheiro no Boechat no lugar da jornal da Fátima Bernardes, que era exatamente aquele caso naquele momento, espero que ninguém aqui seja da Globo, elas são, ó, vai até ir embora. Desculpa, gente. Aquilo ali era a predição, era entender o que está acontecendo e melhorar para frente. Então, tem muito terreno para olhar. Agora, perguntar o como, nossa, gente, sério, a gente já vai sair da Tesla e vai até a Lua depois. Alguém não sabe o que é IoT? É a internet das coisas, né? Beleza, todo mundo sabe. Eu acho que vai ter uma grande revolução aí para frente. E só ver que 2 anos atrás o Google, que era mobile first, virou, agora nós somos uma empresa AI first. Então a maior empresa de mídia do mundo virou uma empresa de AI first.
o Face também é mídia, também está investindo em AI. Está todo mundo investindo. O que eu acho que pode ter grandes ganhos que o ser humano ele sempre tem a facilidade de ver a inovação incremental, né? Então a gente fala inteligência artificial, o que é? O carro vai dirigir sozinho. O que é? E se o carro não existir mais? Essa é a inovação disruptiva. Quando a galera falou, a internet, pô, que legal, agora a internet vai ajudar eu a achar a loja. Aí vocês viram uma entrevista do Steve Jobs de 97, ele fala assim, não vai ter loja. Aí a galera falou, pô, não vai ter loja. Não vai ter loja, a galera vai comprar online. Mas vai comprar num device qualquer. Então a gente tem dificuldade. O que eu acho que AI e IoT, dando uma pirada aqui, se eu puder, ele pode gerar. Primeiro, tudo que a gente está falando aqui de marketing digital, principalmente de conteúdo, ele traz um ganho excepcional. No marketing tradicional, vamos imaginar que eu tenho uma fábrica aqui de lingerie, a gente vende lingerie. Quem que você vai anunciar? Para a mulher, certo? E aí você vai segmentando. E se de repente o Marcelo, que compra muita lingerie... Você falou Marcelo. Tá certo. Marcelo. E eu posso comprar, e qualquer um pode comprar, seja para dar de presente, seja para usar, seja para o que for. Não interessa quem eu sou, interessa o meu comportamento, certo? Isso o Google conseguiu destravar no mundo. Porque não interessa quem eu sou, interessa o que eu estou buscando. Esse é o meu... Beleza. Imagina isso com IoT, inteligência artificial. Imagina que eu consiga capturar dados não estruturados, porque a pesquisa em texto é um dado estruturado. A pesquisa em voz é um dado estruturado. Imagina o dado não estruturado. O que é o dado não estruturado? Você piscar a sua temperatura, o jeito que você anda, a hora que você sai de casa, e tudo isso combinado com uma inteligência artificial, cuspindo algum resultado que te dê o comportamento do consumidor. Essa é a inovação disruptiva que eu acho que pode vir. Vou dar um exemplo de que a gente não pensa aqui. Eu tenho 2 filhas, as 2 estavam no banco de trás, e aí viagem muito longa, a gente dá um celular lá para cada uma, que elas ficam tranquilas. E aí a minha mais velha, pegou o celular, botou lá no YouTube Kids, apertou, vídeo de, sei lá, que ela estava vendo, vídeo de slime. Beleza. A mais nova, ela tem 5 anos. A mais nova tem 3, pegou o celular e falou assim, vídeo igual da minha irmã. Mas veja, e a gente tem Google Home em casa, que agora fala português, elas bombam naquele negócio. Isso é inteligência artificial. O Google deveria ter entendido que ela é a irmã mais nova pela voz, a mais velha está assistindo o vídeo e ele deveria ter colocado. Imagina, porque ela está tratando como deveria ser. Linguagem natural é isso. Então, acho que o que pode vir por aí deve ser muito legal. Vai ser muito legal. Acho que só trazendo para o dia a dia, assim, primeira coisa tem etapas a serem cumpridas, né? Mas eu acho que eu enxergo muito esse tipo de coisa já mais forte, então, no varejo físico em geral, né? A gente tem visto algumas iniciativas, né? A gente vê os vídeos em geral, mas isso já é num nível mais macro, mas existe uma série de tecnologias de IoT que você pode usar dentro do varejo para melhorar a experiência, né? As lojas vão morrer e vão virar espaços de experiência, né? Então, como você consegue trazer esse espaço de experiência para dentro da loja? Esse é o grande desafio. E integrando ainda com online, aí isso já é super difícil de fazer, não é tecnologia top, mas já é inovação e já é um desafio grande. Já que todo mundo pirou, eu vou dar problema. Né? Vamos lá. Tem uma coisa que, junto com piração, com coisa legal, vai vir um monte de problema que a gente não sabe que existe. E eu vou pegar um problema que, quando a gente olha, a gente acha que é babaca, mas as pessoas seguiram o projeto foi errado. Quem está tendo aula comigo já sabe exatamente o que eu vou falar. O projeto foi errado? Foi. Mas ele seguiu o protocolo que deveria resolver. Tem vários exemplos de IoT que são super simples e é legal. Então, procurem depois no YouTube Amazon Dash, que é um botão que não tem mais nem loja, né? Você vai no teu armário, clica e a Amazon te entrega. Vai na tua casa e leva as coisas. Depois vai olhar a experiência de varejo, tem o Amazon Go, que é você entra numa loja e sai da loja, pega as coisas, vai embora e você pagou. Super legal, atrito zero, lindo. Aí a Tesla atropela um ser humano. E a culpa é da inteligência artificial. E a culpa foi porque o cara que treinou foi preconceituoso. E o cara que treinou foi preconceituoso porque ele tentou pegar a população inteira.
Chega a ser bobo. Mas o que ele fez? Ele pegou a população americana, a média da população americana, carregou com várias fotos de várias pessoas para treinar o modelo de visão natural do carro. Gente, os Estados Unidos é quase um apartheid. É muito difícil você ver mulatos. Né? Você vê negro, você vê oriental, você vê branco, você vê caucasiano, mas as raças se misturam muito pouco. A pessoa que ele atropelou era mulata. Simples assim. A inteligência artificial não viu que era um ser humano. Então, não interessa para mim a ordem que você pegou. Você foi preconceituoso, querendo ou não. Seguiu o protocolo, matou uma pessoa. Não interessa se seguir o protocolo ou não. Então, ainda vai ter muito problema que a gente não sabe nem que existe. Então, vai ter muita coisa legal, eu não tenho dúvida, mas vai aparecer um monte de problema que a gente não sabe que existe. A gente já extrapolou um pouco o horário, a gente vai fazer a última pergunta agora e depois a gente faz o encerramento. Boa noite. Eu sou Ana Paula, estudante da FIAP. Eu faço marketing digital e data science lá. Eu que fiz essa pergunta do IoT e do IA. Para expandir mesmo a cabeça da galera aqui. Porque a Amaro, ela já faz isso. Ela usa o IoT nas lojas dela. Não tem mais as lojas físicas, poucas assim. E por isso que eu fiz a pergunta, para expandir mais a visão de mercado, assim, falando das empresas em geral, varejo, assim. Basicamente isso. Por isso que você ficou meio... Não, eu não fiquei... É que assim, quando a gente coloca para varejo, aí a gente tem uma visão. A minha visão foi longa porque IoT é um canal. Ele vai ser mais um canal de interface que a gente vai ter que trabalhar, e eu acho que é assim que a gente tem que olhar para ele. É um canal. E eu posso criar coisas em que eu vou gerar uma intervenção, ou eu posso usar o IoT que existe para gerar uma mensagem. Mas ele ainda é um canal. Então, é muito legal, por exemplo, eu adoro a Amazon Dash, eu queria ter em casa. Até porque eu odeio fazer compra. Tipo, odeio no mercado. Para mim, a experiência mais terrível de compra hoje é ir no hipermercado. Você empurra um carrinho pesado, pega uma fila para pagar, você embala, você põe no teu carro, depois você vai embora, chega em casa, desembala e põe tudo. E, putz, como eu odeio, eu vou uma vez por mês. Então, puta que merda, sabe? Quando eu vou, sempre tem que comprar muita coisa. Eu acho que existem pontos que vão acontecer, por isso eu dei esses exemplos, mas ele é um canal. Então, não dá para apostar todas as fichas em algo que ainda é um canal e, de novo, é o que vai dar muito errado no meio do caminho. E tudo bem. E tudo bem. Só que tem que ser uma das suas apostas. Se aquilo das 8 que tu fizer, se uma der certo, escala aquela, o resto deixa de lado. Então, ele é um canal. Tem que ser testado, ainda de baixa adoção. E, Ana Paula, eu achei excelente sua pergunta. Diferente do Marcel, eu achei... Tô brincando. Porque você é cientista de dados, certo? Só existe ciência de dados hoje porque a capacidade de processamento nossa, a capacidade de processamento acessível a nós é muito, muito superior e ela vai crescer cada vez mais. Eu acho que o Amazon Dash é animal. Concordo, 100%, sou fã. Mas por que eu tenho que apertar um botão? Acho que essa é a pergunta. E a gente só vai evoluir essas coisas se a gente... será que eu não posso instalar alguma coisa que identifique que acabou o tal do sabão em pó na despensa? Eu tenho que apertar o botão? Entendeu? E será que uma inteligência artificial não pode me sugerir um sabão em pó melhor? Então, eu acho que agora a gente está numa fase muito de pergunta, mas tem gente muito evoluída nessa... Aliás, de perguntas, procurem um último post que o Zuckerberg fez sobre aquele atentado da Austrália, que foi filmado e transmitido ao vivo no Face. Nova Zelândia. Caíram de pau em cima do Face porque a inteligência artificial não tirou aquele negócio do ar. Deixou 12 minutos. E ele fez um post gigantesco sobre os trade-offs da inteligência artificial. Algumas coisas rápidas. Primeiro, a inteligência artificial só funciona se você tem dados para treinar. E, graças a Deus, não tem muitas coisas do tipo. Diferença de nudes que tem pra cacete, então eles conseguem treinar e tira na hora. Então, isso é um dilema ali dentro. Outra coisa, inteligência artificial poderia pegar um jogo de CS que é muito publicado, que é igualzinho, e tirar do ar. Como é que ele difere? Terceira coisa, todo mundo julga a inteligência artificial. Por que não tirou, por que não tirou, por que não tirou? Ele falou, 200 pessoas assistiram, nenhuma denunciou.
Onde estava o ser humano? Como ninguém denuncia um negócio? 15 minutos de massacre. Então, o post é muito bom e eu acho que tem muito desses dilemas que a gente vai enfrentar, que o Marcel comentou. Na linha de post também, já que é no conteúdo, então, já que a gente está, também tem o texto do Musk falando sobre o próprio carro autônomo, da quantidade de horas que ele tem que testar e toda a lógica da evolução da inteligência artificial também é legal para entender também que você precisa de 25 mil horas e qual é a margem de erro que vai ter o computador, a máquina versus o humano, que também o humano erra, então é também legal nesse contexto. Mas só para trazer para o dia a dia, eu acho que você falou da Amaro, eu acho que é incrível o exemplo da Amaro, também recomendo experiências como a loja da Nespresso ali no Jardins também, tem uma experiência muito legal, eu adoro esse tipo de coisa, né? Enfim, agora o Go, a Amazon Go também agora está na moda, mas o louco é que me dá mais exemplo no Brasil, isso é muito louco, né? A gente falou da Amaro, eu acho incrível. Beleza, mais um, agora surgiu agora na João Cachoeira, o que eu quero dizer é o seguinte, e o resto? E as outras 99,9% das lojas. Hoje em dia, você entrando em qualquer loja, o cara vai te empurrar qualquer coisa. O cara nem sabe quem é você. E tecnologia não falta. Então, eu posso citar diversas tecnologias. O shopping center sabe quem é você. Não sei, vou te contar um segredo. Ele sabe quem é você e sabe quanto tempo você fica lá, onde você entra e qual frequência. Ele sabe. Exatamente, porque ele tem o seu celular, sabe que é você. Porque não faz nada. Ainda não faz nada. Eu acho engraçado o shopping center não vender mídia e vender a mídia só do totem, né? Vai na loja tal, cara, eu tô aqui dentro. Aí o Google me fala assim, quer um mapa? Quer um mapa e ir na loja tal, que você tem uma coisa? Mas, só para não ficar uma coisa, tipo, gente, eu vivo de inteligência artificial, eu programo o Python, então não tenho nada contra o Python. Eu só falei porque eu acho que é um ponto que a gente tem que ter de preocupação de verdade importante. E para quem não sabe o que é inteligência artificial, para quem não foi atrás, para quem não tem nem ideia, porque eu falei que é Python, achou que é um cachorro... Parece, mentira. Uma coisa importante é tirar o mal que o Spielberg fez porque é inteligência artificial. Aquele filme, sério, aquele filme trata de uma outra coisa chamada singularidade. O que é singularidade? É quando a máquina conseguir se enxergar como indivíduo. Tem um monte de gente que estuda, né? Mas assim, a gente ainda está longe, aí sim, graças a Deus, disso. Né? Então, a gente já tem uma Skynet para brincar. Mas essa referência, metade da sala entendeu só. Quem não entendeu, assiste Exterminador do Futuro. Mas, 1 e o 2, por favor, o resto não existe. Não é verdade? Mas a máquina não faz nada sozinha, a gente ensina. Então, a inteligência artificial ela não é inteligente. Na verdade, ela é uma grande máquina de criar padrão e identificar padrão. Que é como nós, seres humanos, evoluímos, inclusive. Né? Nós somos máquinas de criar padrão. Já que a gente está dando dica de leitura, quem não consegue entender o que eu falei, Rápido Devagar, livro maravilhoso que aborda exatamente isso no nosso cérebro. Neurociência de verdade. Mas a gente não chegou na singularidade. Então, qualquer coisa que a inteligência artificial for fazer foi pensada, criada e treinada. É um termo que a gente usa muito. Por isso falou treinar o carro. Eu falei treinar. Quer dizer, ela precisa ficar treinando até ela conseguir ter um padrão que ela entenda que aquilo, que uma maçã é uma maçã. Então, ela ainda é só uma máquina de criar padrão. Tirar os vieses, né? A gente estava fazendo reflexão outro dia de... Pensem em a inteligência artificial que é uma secretária. Que está ali para te ajudar, para te dar dúvida. Alexa... Google Assistant, que é mulher. Siri. A Bixby, da Samsung. Da Cortana, Samsung. Cortana da Microsoft. A Bia, do Bradesco. Magalu. Tudo mulher, né? Agora pensem em inteligência artificial para negócio, que te ajuda a tomada de decisão. IBM. Watson. Einstein da Salesforce. Leonardo da SAP. Eu sei, mas ela dá um nome. Quem que é a desgraça do viés que coloca isso, feminino e masculino, no tal do robô? Aí é claro que tem gente pensando nisso, né? O Google, ele tem, você pode escolher a voz, tal, mas o ser humano ele é enviesado por natureza. E aí a máquina, acho que o grande lance da inteligência artificial vai ser um dia acabar com os vieses. Tomara que ela não amplie. Não sei se vocês lembram que a Microsoft colocou no Twitter... A primeira versão da Cortana era um robozinho de Twitter. Que virou nazista. Nazista, fascista e xenofóbico em 15 minutos. Em 15 minutos. Porque ele aprendeu com o tweet. As pessoas literalmente fizeram isso, não foi sem querer. Foi, cara, rolou vamos sacanear o Twitter da Microsoft. Era uma inteligência artificial para responder. E aí ela ia aprendendo com o que falavam com a hashtag dela. E ela começou a gloriar. 15 minutos de ser humano bastou para acabar com o programa.